E aí, pessoal, beleza? Tudo certinho? Vamos para mais uma live aqui do Instituto Dom Literário e também mais uma live especial, live com o Danilo do Desconstruindo a História. Tudo bom? Cássia tá aqui, o Fernandão tá aqui também. Olha o crossover aí, Fernandão. Vamos lá. A Débora também entrou. O Danilo já solicitou aqui a participação. Pô, Fernandão, é isso aí. Aê, meu velho. Abre o fone do ouvido então de brincar comigo agora. Vamos ver. Fala alguma coisa aí. Tranquilo. E aí, tudo certinho? Tudo beleza. Eu vou ter que escutar aqui o celular na mão porque tá dando muito certo aqui não. Segura. Vamos lá. Vamos ver aqui. Tranquilo. Se a mão dá aqui um... Pera aí. Você consegue, meu amigo. Eu Pronto. acredito em você. Agora foi. Aê. Tava Tudo certo. na tomada aqui. Beleza. Tranquilo. E aí, o pessoal tá conseguindo ouvir tudo certinho? Tá conseguindo ver tudo certinho? Vamos aí para mais uma live do Instituto Dom Literário. Talvez a live mais remarcada da história do universo, né? A live Essa que foi, viu? mais demorou para ser feita. Essa foi, viu? Foi aquela famosa história do brasileiro, né? Vamos marcar! Vamos marcar! E nunca sai. E já vai isso já entra no que a gente vai falar hoje, viu? Essas marcas que o brasileiro tem que são peculiares. É verdade. Esse é um dos nossos temas, né? O imaginário brasileiro, que é o tema da nossa live, ele também influenciou na própria empurrada com a barriga que essa live foi tomando, né? Pô, Pois vê, é, né? a gente tá com quanto tempo? Eu tô aqui quanto tempo no Instagram? 1 ano, né? Você tá quanto tempo no Instagram aí já? No Insta eu estou há 2 anos, mas que eu decidi levar a sério também tem 1 ano. Eu É, realmente comecei a levar de verdade, né? Eu e o Felipe começamos a então levar de eu acho verdade. que mais ou menos 1 ano que a gente tá pra marcar essa live aí. Pois é, Não acho que seja menos que isso, não. pois é. Tava mais ou menos 1 ano aí para que a gente consiga fazer isso aí. Bom, o pessoal já começou a entrar. Se a live vai para o YouTube depois, depende. Se eu quiser, sim. E se o Danilo também. Se a gente não Vamos quiser, não ver. vai. Fica até o fim pra saber, fica até o fim pra descobrir. Fica até o final. E se meu cachorro fizer silêncio, também vai. É, Qual o Matheus nome entrou. dele? Qual o nome Matheus dele? Eu quero ver seu nível de brasilianidade agora. Qual é o nome do cachorro? O nome do meu cachorro. Eita, agora tu Sim. me pegou essa. O nome do cachorro é Toby. Tá vendo? É um brasileiro nato. Bom, a live de hoje, o assunto da live de hoje, na verdade, veio de uma live que o Danilo estava fazendo, né? Estou eu gravando aula para para o curso Como Ler os Clássicos, às 1h30 da manhã, alguma coisa assim. Aí, terminei a live e vou editar, né? Terminei a aula, vou editar. E aí, abro o celular, Danilo está fazendo live no Desconstruindo a História. Eu fiz, o que é que Danilo está fazendo 1h da manhã no Desconstruindo a História? É Aí o eu dono da abro, madrugada. ele fala comigo. Eu falei, me chama. Aí ele chamou. Chamou, a gente começou a conversar e terminou que o tema, né, dessa pequena conversa que a gente teve aí numa das lives dele, uma live surpresa que ele fez, foi a questão do imaginário brasileiro. A gente falou muito sobre o imaginário brasileiro, então quando a gente pensou no assunto da live, foi a primeira coisa que veio à mente, né? Vamos falar sobre o imaginário brasileiro, misturando literatura e história. A primeira coisa que eu acho que a gente deveria falar é o seguinte: como está o imaginário brasileiro hoje, certo? Em que estado se encontra essa questão do imaginário e do inconsciente coletivo brasileiro? E por quê? O que é que houve? Qual foi o caminho que se traçou para que a gente chegasse no estado atual do nosso imaginário? Pode começar, Danilo. Lhe Então, coloquei antes de na. tudo, né? Pois é, antes de tudo, já que eu estou na Berlinda, né, me apresentar aqui pro pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Danilo Cavalcante, eu tenho 21 anos, estou me graduando agora em História, na Universidade Federal de Pernambuco. Fui também dividir aí a classe com o Matheus nos nossos tempos de guerra juntos. E aí essa incipiente amizade se tornou uma amizade muito mais sólida hoje. Com Também certeza. sou dono de uma página chamada Desconstruindo a História, essa que vocês veem nesse momento. E estou aqui agora para conversar um pouquinho com o Matheus, né? Bater o nosso papo de bar
um pouquinho aqui para que vocês Exatamente. possam refletir um pouco, ou até fazer algumas pontuações a partir do que nós vamos falar. Então, Matheus, vamos lá. Essa outra pergunta já vai começar o negócio quente aqui. Claro. Pois é, né? Se não for pra fazer assim, a gente não sai nem de casa, né, bicho? A gente faz nem live, se não for fazer assim. Ninguém saiu de casa para fazer também, né? Pois é, né? Nem pra fazer a live a gente faz. Então, pronto, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que perceber o seguinte. Você falou sobre o estado do imaginário brasileiro hoje. Eu acredito que, como você já pontuou aí, isso não é de agora. Matheus não está aí, não é de agora, né? Houve um processo para Matheus chegar aí. Então, tão como o Matheus acontece dessa maneira, bem, assim também acontece com o estado do imaginário do brasileiro, digamos assim. Isso vem, evidentemente, eu não diria que é de décadas. Se eu fosse, eu diria que é de décadas, eu estaria, digamos, reduzindo de maneira muito simplória o fato. Eu diria que isso vem de séculos. Sim. Ainda que o Brasil seja um país, de certa maneira, recente, novo, essa semana, por exemplo, eu recebi uma pergunta na DH. A moça perguntou assim, de que maneira você acha que essa juventude do Brasil, né, o Brasil ser tão jovem, impacta a nossa realidade hoje, econômica e social? E aí isso é interessante porque, assim, por mais que o Brasil seja recente, um país jovem, como dizem, né, se comparado aos países, por exemplo, anglo-saxões, o Brasil, ele passa por um processo do século XVI para cá, um pouco peculiar. Basicamente, se nós vemos ali, do século XVI, em 1501, né, quando os portugueses chegam, até basicamente ali o ano de 1888, 89, quando vai ter ali a abolição da escravatura e a proclamação da República, ou o golpe da República, né? Basicamente, a gente percebe ali primeiro um estado de grande inércia por parte da população em relação à alfabetização. Se nós formos olhar ali o gráfico do século XIX de alfabetismo no Brasil, você vai ver que não chegava nem a 10%, basicamente, ficava nessa faixa de 10% da população. E tem um adendo nisso. Era tão grave a situação que naquela época, analfabetos podiam votar, certo? Não existia esse pré-requisito de poder ou não. E quando houve a virada para a República, os analfabetos não podiam mais votar. Não podiam mais votar, na verdade, né? Então, assim, nós percebemos que, a partir da chegada da República, com o tolimento de todos os símbolos que ergueram a monarquia, os republicanos trataram de certa maneira, apagar uma imagem que fora construída no Brasil e demonizar alguns aspectos. Então, a história da República do Brasil ela já começa sendo alicerçada no ódio ao passado. É como se houvesse um apagar dessa história intelectual, uma história muito mais, como posso dizer assim, proveitosa para o país, e eles vão selecionando pontos, certo? E aí nós chegamos no século XX, onde nós vamos ter aqui, eu odeio essa palavra, mas uma educação mais tecnicista nas escolas. Eu não, dependendo do ponto de vista, eu não vejo problema com isso, mas existe outro prisma que eu vejo. E pior, nós vemos que além da educação ser tecnicista, com o passar do tempo nós vivemos ali o período do regime militar, e pós-regime militar nós vemos que, basicamente, a função da educação no Brasil, ela deixou de ser, de certa maneira, para enobrecer o ser humano, para formar um ser humano cívico, digamos assim. E ela passa a trazer conteúdos muito mais ideológicos para a sala de aula. Então nós percebemos que existe o impacto da ideologia nisso, existe também uma redução do imaginário das crianças. Porque a criança, o adolescente, ele sai do ensino médio, ele não consegue mais enxergar a humanidade de maneira plural, digamos assim. Ele sempre enxerga de maneira dicotômica. É o rico contra o pobre, é o branco contra o negro, a mulher contra o homem. Então, a partir daí nós percebemos que a escola, em vez de expandir esse imaginário, ela termina tolhendo. Em vez de fazer com que a criança, o adolescente, ele enxergue um mundo de várias formas possíveis, ela basicamente sai pegando pontos específicos, fragmentos. Ela vai tolhendo a realidade e apresenta aquilo para a criança. Então, e é isso que nós temos hoje aí. A gente tem o quê? O funk sendo incentivado como cultura, existe um pensamento vigente hoje na academia que impera, na verdade, que incita você, como posso dizer assim, ele lhe impõe, certo, acreditar e dizer e repercutir por aí que uma música erudita, por exemplo, ela tem o mesmo valor que o funk, sabe? Sim. Então você percebe que por aí existe também uma quebra de padrões. Então, se eu pudesse basicamente definir esse processo, o início do caminho seria basicamente esse, e eu diria que o estado que o imaginário brasileiro se encontra hoje, eu não diria que é o fundo do poço, porque a gente percebe que nos últimos anos, né, nas últimas décadas, graças a Deus, e segundamente a professor Olavo de Carvalho, existe de fato uma ascensão disso no Brasil. Tanto Sim. Matheus, que eu lembro que quando eu entrei na universidade, nós entramos na verdade em 2016, eu me recordo que quase ninguém falava em imaginário, por exemplo. E hoje já se tornou até uma palavra na moda, né? Hoje em dia já é tanta gente falando que você fica meio pensando assim, qual é o significado que esse fulano aí está aplicando à palavra imaginário. Então,
não está no fundo do poço, claro, mas se nós olharmos de maneira mais generalista o Brasil como um todo, aí sim a gente percebe que a situação está realmente caótica. O brasileiro ele não consegue enxergar a realidade de maneira plena e pior, existem muitos pontos também que ele enxerga de maneira deturpada. Como a gente falou, por exemplo, na nossa live anterior, sobre o jeitinho brasileiro, sobre a questão do sucesso, como o sucesso é visto no Brasil, entre outras coisas. Então, só para começar esse bate-bola aí, é isso que eu tenho para falar. Manda tua bala agora aí para a gente começar a tirar aqui as balas do cartucho e atirando devagarzinho. Sim, sim, pronto. Bom, sobre o estado atual do imaginário brasileiro, eu diria que a palavra mais, o termo mais correto, né, o termo mais adequado para isso, eu acho que seria a falta do senso de proporções. Tudo para o brasileiro é como se fosse o inverso, né? E a gente cresce com esse tipo de coisa. A gente vive nessas rodas, nesse tipo de conversa, nesse tipo de pensamento. É um exemplo até que eu uso muito. Você está numa roda de conversa, está todo mundo falando bem de uma pessoa. E aí tem alguém que se sente ofendido porque você falou bem, né? Como assim? Tá falando bem daquela pessoa, não tá falando de mim. E ele acha um defeito naquela pessoa que tá todo mundo falando bem. E começa a botar pra fuder naquela pessoa. Porque não pode falar bem, né? O negócio é falar mal. Você tem que achar algum defeito. E esse tipo de coisa, sempre achar um defeito em alguém, é algo que eu percebi muito também em crítica de cinema. Eu lia muita crítica de cinema, o tempo inteiro eu lia crítica de cinema, acompanhava os filmes e acompanhava os críticos. E sempre tinha um elogio que era assim, olha, os personagens aqui são personagens reais, não existe preto no branco, são tons de cinza, ou seja, não existe ninguém bom e ninguém mal, são tons de cinza. Então, pô, aí você fica pensando, pô, como assim não existe ninguém bom e ninguém mal? Como assim só existem pessoas tão ruins e tão boas tipo, quanto as outras? A pessoa não pode ser boa ou a pessoa não pode ser exatamente ruim. É tanto que, sei lá, um cara comete um crime, né? O cara comete um crime, sei lá, ele estupra, mata, não sei o que, faz toda essa sorte de coisas. E como você se refere a ele? Não, ele é um doente mental. Não, pô, ele é uma pessoa má. Ele é um cara mau. Ele tem a maldade dentro dele. Ele gosta de cometer a maldade. E ao mesmo tempo que as pessoas não conseguem conceber a bondade, não conseguem conceber a santidade, não conseguem conceber pessoas que fazem o bem. Então, isso é falta do senso de proporções. Você não sabe o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto. Tudo é muito confuso, tudo é muito problemático. Tá? Qualquer coisinha é um grande problema. Você pode ver, pô, exemplo de qualquer coisinha é um grande problema. Sei lá, a Greta e o Bolsonaro. Greta e o Bolsonaro. Teve a treta aí recente, Greta e o Bolsonaro. Bicho, não tinha uma rádio que eu não ligasse hoje, porque hoje eu dirigi o dia inteiro, que não tivesse falando sobre o assunto. Que bosta, não tem nada mais para falar sobre isso. Assim, uma idiotice. Foi uma conversa que não levava a lugar nenhum. Então, a importância que é dada a esse tipo de coisa também demonstra a falta do senso de proporções. Né? E outra série de coisas, né? Outra série de coisas. A questão da corrupção é uma, né? O famoso rouba, mas faz. Isso é falta do senso de proporções. Né? É melhor que não roubasse nem fizesse. Deixar do jeito que estava, que acho que estava até melhor, né? Nem rouba nem faz. Fica quieto no teu canto, volta para casa e tá tudo bem. Então, todo esse tipo de coisa que a gente observa, eu acho que provém dessa falta do senso de proporções. Agora, do que foi ocasionado isso? De onde veio? Bom, não dá para dizer, olha, só veio daqui e tal, mas eu acho que um dos principais motivos é a falta de literatura na qual se espelhar. Né? Porque o nosso imaginário, ele vem através de conteúdos que a gente adquire de fora. Então, se eu leio um livro, se eu vejo um filme, se eu leio uma poesia, se eu escuto uma música, se eu leio um livro de história, tudo isso vai sendo absorvido pelo meu imaginário. Tá? E meu imaginário vai começar a trabalhar a partir daquelas possibilidades. Se tornam possibilidades para mim e a partir daquelas possibilidades eu vou passar a agir, passar a pensar e passar a raciocinar o mundo, né? Passar a enxergar o mundo a partir daquelas possibilidades. Então, quanto mais possibilidades e possibilidades que se adequem com a realidade eu
eu acumular no meu imaginário, melhor para mim, porque eu vou conseguir pensar melhor o mundo, raciocinar melhor as pessoas, raciocinar melhor as situações. E, bom, se você for analisar até o século XIX, eu acredito que tinha sido metade do século XIX, o livro era proibido no Brasil. Né? O próprio dado que você deu já nos coloca à frente desse fato, né? À frente do fato de que a falta de leitura é um problema, porque 10% eram alfabetizados. Né? 10% eram alfabetizados, 10% da população alfabetizada. E o livro também era proibido. Ninguém, se fosse um escritor antes do século XIX, fizesse assim, eu estou a fim de publicar. Pô, já era difícil. Não existia a produção em massa, não existia uma grande produção. Para você publicar um livro era complicadíssimo. Não era qualquer um que podia publicar. Era um número muito pequeno. E as publicações vinham de outras formas. Né? As publicações vinham de outras formas. E depois disso, né, vamos dizer, começou a publicar, começou a se publicar, começou a se divulgar a literatura e tal. Quem é que surge? Quem é o grande escritor que surge? Bom, tem o José de Alencar, que ele tenta formar um imaginário puramente brasileiro. Mas não deu, não tem como. Ele fez com aquilo que ele tinha. É até o Altran Dourado que fala que ele diz assim, olha, a gente não dá tanto para criticar o José de Alencar porque ele trabalhou com aquilo que tinha, não tinha muito mais coisa para fazer. Mas depois dele, o único grande escritor que vem é o Machado, né? É o Machado, e depois a literatura brasileira vai fazendo assim, até o ápice é logo no início, entendeu? Uhum. E ninguém manteve aquela linha de sucessão. Não tem um cara, pô, eu li Machado e agora eu vou manter a tradição de Machado. Não, foi sempre, parece que um sentimento de revolta. Eu tenho que destruir Machado, eu tenho que superar Machado. Um ponto, Matheus, nisso interessante é que a literatura, até chegar em Machado de Assis, basicamente ela visava descrever alguns sintomas do Brasil, digamos assim, das classes, digamos, mais abastadas e dos mais pobres. Eu vejo que Machado de Assis é aquele cara que ele consegue pegar o cara mediano, sabe? Que ele consegue ver assim o Mateus, o Danilo, aqueles caras que não estão aqueles caras que não são os grandes vultos da história, que são os oprimidozinhos assim, sabe? Mas ele consegue dar uma tonalidade a isso, que basicamente ele vai definir ali a camada média do brasileiro, né? Exato. Essa é uma das grandes coisas que o Machado vem trazer a partir ali no final do século XIX. Exatamente, o Machado por isso que o Machado conseguiu ampliar o imaginário brasileiro. Por isso que o Machado é tão importante. Além de ser um gênio em termos de forma, em termos de técnica, né, realmente revolucionário no bom sentido, né? No bom sentido, se é que tem bom sentido. Vamos continuar usando o termo. Vamos relevar. Vamos relevar. Revolucionário no bom sentido, ele é realmente muito inovador, né, na sua forma, na técnica, da maneira como ele escreveu. Ele também foi inovador, mas também foi muito importante em termos imaginativos. Ele traz para o imaginário brasileiro algo que não existia. E talvez, para você ver como as coisas estão tão deturpadas, esse ódio à classe média talvez seja uma deturpação de Machado. Né? Talvez seja uma deturpação de Machado. Machado só quis mostrar... Talvez só que eu pensei nela também. Eu só quis mostrar a mediocridade que também existia. Não existia só pobre e rico, não existia só herói e vilão. Também existia mediocridade, que talvez seja a maior parte, né, da nossa sociedade. Agora, o que não houve foi a continuidade disso. Primeiro com o modernismo, que o modernismo não vem com a intenção de construir nada. Ele é propriamente um movimento revolucionário no seu pior sentido agora. O modernismo ele não vem como um movimento que visa construir algo. Ele não visa construir algo. Ele visa destruir algo. Isso foi relatado, inclusive, por participantes do modernismo, que logo depois abandonaram, como o Manuel Bandeira. Manuel Bandeira disse, olha, o que foi que o modernismo trouxe pra gente? A gente estava falando mal daquele verso parnasiano,
né? Aquele poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, que é fantástico, que ele está ele, zoando com os parnasianos, né? Foi o poema que foi declamado na semana de 29, não pelo Manuel Bandeira, porque ele se recusou aí. Né? Ele se recusou aí a semana de 29, mas alguém recitou por ele lá e vaiaram completamente o poema, porque ele tirando onda com as rimas e com os cognatos e com tudo mais, toda aquela virtuose falsa dos parnasianos. Diga. Tá conseguindo me ouvir aí? Tô. Tá Por conseguindo me quê? ouvir? Porque aqui o teu Tô. áudio tá mudo. Sério? Não tá dando pra te ouvir. Pessoal que tá Bom, assistindo a live aí, por favor, assina aí nos comentários se tá dando pra ouvir eu e Matheus aí falando. Porque aqui eu não sei por quê, qual motivo. Teu áudio silenciou aqui. bom, eu estou ouvindo tudo normal aqui. Estou esperando as respostas do pessoal. Vocês estão conseguindo ouvir ou não? É, né? Estranho demais então. Tá normal aí? Será que é meu celular? Bom, Eu vou talvez seja. então Tá me fazer o ouvindo? seguinte, Matheus, tu fica aí no ar, certo? Eu vou sair aqui da live e aí eu vou solicitar de novo a entrada só para ver se foi algum problema aqui no meu celular. Beleza? Ok, beleza. Vai lá. Fique tranquilo. Vai lá. Sai aqui. Tranquilo. Bom, então, o Danilo só vai sair da live alguns instantes e voltará automaticamente para cá. Não vamos perder o fio da meada, ok? Não vamos perder o fio da meada. O problema é só que o Danilo não estava me ouvindo, né? E aí ele não me ouvir é complicado porque nós estamos conversando. Mas vocês ouvindo também está tudo certo. Só esperar um pouquinho para ele voltar. Mas enquanto ele não volta, eu vou só continuar essa história do movimento de 29, né? O modernismo. O modernismo foi um movimento que procurou. Agora ele já vai entrar de novo, então vou pausar para começar quando ele liga. Pronto. Já está entrando. Um instante. Vamos lá. Agora E eu acho que aí, foi, tudo hein? Agora certinho? tô ouvindo, tô ouvindo. Foi? Meu celular tava querendo me trollar aqui, rapaz. Isso não pode. É isso. E sabe quem é isso, né? Isso aí é o tio Zuckerberg. Ele tá. Pois É é. muita opressão para uma live É, só. é um crossover aí pra terminar o ano, aí eles estão É. tão boladão, tão boladão. Então, boladão. Bom, então vamos lá. O movimento de 29, ele vem com realmente uma ideologia revolucionária de destruição, mas não de construção. O Manuel Bandeira, que fez parte, ele disse, olha, a gente criticava a rima e a forma do parnasianismo, mas a gente não conseguiu construir nada no lugar. Por exemplo, hoje ninguém sabe como é que se constrói um verso livre. As pessoas acham que não existe regra para a construção de um verso livre. Acha que não existe métrica para a construção de um verso livre, que não existe outras milhares de técnicas muito mais difíceis do que a de um soneto, por exemplo. E é uma coisa que o Manuel Bandeira falava. Ou seja, o modernismo vem com a intenção de destruir, mas não de construir. Então, a tradição literária não se manteve. A tradição literária não se manteve. É tanto que você consegue observar, por exemplo, de 1500 até o início do século XX, a gente consegue delinear as escolas literárias. A gente consegue delinear as escolas literárias perfeitamente. Depois disso é impossível. Né? No século XX é impossível. A gente fala modernismo. Se caracteriza pelo quê? Pela ausência de coesão entre eles. De padrão. Segunda fase do modernismo, mesma coisa. Terceira fase, mesma coisa. Né? É a ausência de coesão entre o movimento. Ou seja, a tradição literária se esfacelou completamente. Não houve continuidade. Então, o Machado de Assis deveria ser o ponto de partida da tradição literária brasileira. E, na verdade, ele foi o ápice e o fim. O resto é como se fosse os bons que vieram depois, é como se fossem notas de rodapé ao Machado. O Machado é o ápice e o fim. Então, a tradição literária não se manteve. Não se mantendo a tradição literária, o imaginário também vai sendo defasado. Porque o Machado falou de um aspecto muito importante da sociedade, mas ele não falou de tudo. O Machado, como eu disse, ele não falou, por exemplo, de santidade. Ele não falou disso. É o que está faltando. A gente não teve um grande herói como os santos, a gente não teve um grande herói como houve a Grécia, né? Como houve na literatura romana, como houve na literatura inglesa, como houve na literatura americana. A gente E na não verdade, teve. Matheus, uma coisa aí nisso tudo é que
existe também uma tentativa aqui no Brasil de deificar algumas pessoas, né? De tentar transformar algumas pessoas em heróis. E aí você vê o Tiradentes na tentativa de transformar ele num herói. Sim. Você vê até em alguns escravos pontuais, por exemplo, o próprio Zumbi dos Palmares, que tentam também, a todo custo, mesmo sabendo que ele escravizava, mesmo, enfim, tudo que ele fazia, tentam também deificá-lo dessa maneira, e se esquecem que, na verdade, o Brasil é de fato um órfão de heróis. Por isso que eu acredito que inclusive agora falando um pouquinho um parênteses, a série que o Brasil Paralelo fez, né, sobre a Última Cruzada é muito bacana, porque justamente ela remonta essa história que foi tentada, de certa maneira, a ser sucumbida aqui no Brasil. E uma coisa também que eu percebo, um movimento na história, assim, nas escolas historiográficas, é que, por exemplo, os análises. Vez ou outra alguém me faz uma pergunta sobre os análises. E aí é interessante porque os análises, como uma escola historiográfica, eles têm as gerações. Primeira, segunda, terceira e assim por diante. E aí você consegue perceber diferenças entre uma geração e outra, sabe? Por exemplo, você vê ali o Mark Bloch. Depois você repassando vendo os historiadores, você percebe que, de fato, você consegue fazer essa distinção entre um historiador e outro. Coisa que, na verdade, eu percebo que, realmente, quando você fala... Isso é muito interessante, porque no modernismo aqui no Brasil, de fato, é uma coisa muito complicada de você definir, né, as singularidades e definir movimento como tal coisa. É como o Roger Scruton vai dizer, que se tudo é arte, nada é arte. Então, se tudo é literatura, nada é literatura. Se tudo é um movimento, se tudo ali faz parte de um movimento, então aquilo ali basicamente foi só para fazer bagunça, baderna. Não tinha, de fato, um propósito, sabe, de elevar o nível da cultura da literatura brasileira. E outra coisa muito, muito bacana disso tudo, assim, em relação a essa análise, é que eu vou fazer aqui um breve exercício voltando no tempo. Há pouco tempo, né? Faz muito tempo, não estou tão velho assim não, pessoal. Eu lembro que, no tempo da escola, nós temos os paradidáticos. Do quinto ano até o meu nono ano, eu estudei numa escola que toda unidade tinha um paradidático. Toda unidade. Então, vou fazer um cálculo breve, 4 vezes 4 vezes, 20 livros. Eu tive que ler nesses 5 anos, basicamente. O que acontece? Eu lembro que passaram pra gente Dom Casmurro, passaram O Alienista, de Machado de Assis, passaram O Fantasma da Ópera e vários outros livros. E eu me recordo que, assim, basicamente, eu lia os livros, li e relia os livros, mas eu não vi um propósito naquilo, sabe? E pelo contrário, isso criou em mim um certo ódio pela leitura. Claro. Porque eu olhava para a literatura e dizia, poxa, primeiro que tá difícil entender isso aqui. Segundo, esse cara que tá falando só lorota, dá sono, isso é cansativo, isso não me estimula a querer ler, sabe? E aí, durante basicamente 5, 6 anos, mais 7 anos, que eu vim realmente gostar de literatura no terceiro ano do ensino médio, eu odiava a literatura. Eu não via um propósito naquilo. E mais uma vez, voltando para o que a gente falou de início, essa questão do imaginário brasileiro, as motivações, vem disso também. A maneira com que a escola ela vai estruturar as possibilidades do aluno gostar ou não da leitura. Eu lembro também, eu estava conversando com um aluno meu um dia desses, ele falando, Danilo, não, eu odeio ler, eu não gosto de ler. E aí eu fui mostrar para ele que na literatura fictícia, por exemplo, ficcional, nós percebemos muitos aspectos da realidade que nos auxiliam nessa interpretação. E aí eu fui mostrando alguns elementos, por exemplo, no Lima Barreto, no próprio Machado de Assis, no Aloysio de Azevedo, por exemplo, fui mostrando para ele e ele fez, caramba, bicho, não é que é verdade? E a escola, a vida nunca me mostrou isso, uma coisa tão simples. É como acredito que o Felipe falou aí nos comentários anteriores, sobre o fato de que se as escolas instruíssem as crianças a partir, por exemplo, dos contos de Machado, que são muito mais propícios para uma introdução à literatura, sabe? Se o professor soubesse guiar da maneira correta o aluno naquela experiência literária, a realidade seria totalmente outra. Mas não é isso que acontece. O cara basicamente joga lá o livro para a criança, te vira aí, vai ter prova dia 10. Lê aí e faz um resumo do dia da prova. Me diz o que ele falou em cada capítulo. É isso, sabe? E outro desdobramento que eu vejo disso, eu abri hoje o site do UOL para ler as notícias e aí eu me deparei com a seguinte matéria. Eu vou ler aqui para vocês o título. Futebol e mortes dominaram as buscas no Google em 2019. Futebol e morte dominaram as buscas no Google em 2019. Ou seja, o que é que o brasileiro mais pesquisou em 2019? Futebol e morte. E eu fiquei pensando, caramba, isso tem tudo a ver com a mentalidade do brasileiro. Eu lembro que, antes de fazer uma análise um pouco mais profunda disso, eu lembro que quando eu e Felipe nós criamos a DH em 2016, os posts no Facebook que mais tinham alcance, que o alcance era maior, eram os posts sobre tragédia. Nazismo, Holocausto, União Soviética, os gulags, sabe? Então, as pessoas, elas sentem digamos assim, esse prazer, de certa maneira, essa atenção à tragédia. Eu me recordo que o Djavan, ele tem uma música chamada Açaí. Essa música, quando você escuta, você diz, esse bicho não tá falando nada com nada. Mas tem um trecho muito interessante que ele vai dizer assim, Zoom de besouro um ímã.
zoom de besouro, um imã. Aí você pensa, pô, assim, zoom de besouro, um imã, o que é que tem a ver isso? Vamos lá. Se eu tivesse aqui agora, você tá aí na sua casa, se você escuta um zumbido, qual é a reação imediata que você vai ter? É virar a cabeça e procurar onde tá vindo aquilo ali. Procurar. Ele lhe atrai como um imã, né? E da mesma coisa, o brasileiro ele é atraído pelo circo e pela desgraça. Sim. O que é que passa na TV brasileira de meio-dia? Pelo menos aqui no Nordeste a gente só vê jornal de desgraça. É aqueles Siqueira momentos em que... Pois é. Siqueira ainda tem as brincadeirinhas, né? Mas aqueles tipo Cardinô. Aqui em Pernambuco passa Cardinô, que basicamente é morte, morte, morte. Então você, basicamente, está almoçando no seu momento de descanso e você vê o que na TV? Morte e desgraça. Aí acaba a morte e a desgraça, você vai fazer o quê? Vamos assistir agora Globo Esporte. E você fica nessa. É o circo e a desgraça. O circo e a desgraça. Abrindo aqui mais um parênteses, não tenho nada contra futebol, sou rubro-negro, inclusive, na verdade sou Esporte Clube do Recife, sabe? Mas assim, só vai ficar que tu é flamenguista aí, pô. Jamais. Só tem um rubro-negro no Brasil que é meu esporte. E aí o que acontece? Isso volta para que tu falasse no início, Matheus, sobre a questão do brasileiro não ter mais o senso de proporções. Futebol é bacana? É. Entretenimento é bacana? É. Mas qual o limite disso aí? De que maneira eu posso usufruir disso, mas também dar a minha atenção às coisas que realmente importam? E o brasileiro ele não consegue medir isso. O brasileiro, quando eu digo brasileiro, mede em geral. Não, pode ver, o pessoal se mata por causa disso, né? Pois é. O jogo do Cruzeiro agora esse domingo aí, né? Eu nunca fui de ser sofredor, né? Sou sendo sofredor só esse ano, porque eu sou cruzeirense, né? Então, só fui sofredor esse ano, né? Mas o pessoal, bom, agrediram a velhinha que é que é símbolo do Cruzeiro, né? E ela morreu. Assim, Meu Deus do céu. Ontem. Então, bom, o pessoal mata e morre por causa disso. Você vê por que eles acham que a vida vale, no fim das contas, né? Mas assim... E outros dois pontos que eu queria puxar aí da sua fala agora. Um dos pontos foi sobre a questão do herói. Da gente ser um povo sem heróis, né? E tentativa de construir heróis falsos. Bom, ao mesmo tempo que a gente tem essa tentativa de construir heróis falsos, a gente também tem a tentativa de denegrir alguns possíveis heróis. Por exemplo, o Dom Pedro II. Dom Pedro II e toda a família real. Bom, o Dom João VI nem se fala. Dom João VI ele é passado pra gente como se ele fosse um completo idiota. Como se ele fosse um completo idiota, como se ele não soubesse de nada, de estratégia, como se ele fosse... Na verdade, a gente tem a piada de português, né? Que português é burro e tal. Porra, o cara é um gênio. O cara, pô, se tu vê o que ele fez com Napoleão Bonaparte, Napoleão ficou na merda. Né? Dom João, Napoleão deixou Napoleão na merda. E um cara desse, a gente devia dizer, pô, o cara é genial, porque não tinha como ele enfrentar Napoleão na porrada. Não tinha como, era impossível. E o cara fez o que fez. O Dom Pedro I, todo mundo. Ó, eu ainda me lembro exatamente dessa aula de história. Eu não lembro a série, mas eu me lembro exatamente como foi. Chegaram assim e fizeram, olha, a independência do Brasil não foi nada como te disseram. Porque Dom Pedro estava se cagando, ele estava num burro, o rio Ipiranga é um riacho, e não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, eita, é mesmo, né? Parei 2 segundos para pensar. Só um bom Matheus. É que existe um prazer quando o professor fala isso. Sabe? Tipo, a história do nosso país começou de uma maneira, tipo, uma merda mesmo. A gente está aqui é porque a diarreia começou lá, sabe? É tipo um orgulho, uma felicidade, um prazer em falar que foi desse jeito. Destruir essa imagem, né? Pois é. Não, e aí eu depois, assim, logo quando ele disse isso, eu pensei, tá beleza. Eu passei anos, assim, nessa, né, também. Pô, foi assim e tal. E aí depois eu parei pra pensar sobre essa fala, eu pensei, mas quando foi que me falaram que era diferente? Eu não lembro de ninguém me dizendo que foi heróico. Eu não lembro de ninguém me dizendo que foi um alazão e de que ele não tava se cagando, que tava... Eu não lembro de ninguém falando isso pra mim. A primeira versão já foi essa. Então ele já foi nessa de, olha, não foi nada como te contaram. Mas só me contaram isso aí. Hoje todo brasileiro sabe dessa versão. Não tem o que esconder. Foi a versão que todo mundo contou, né? É aquela coisa, pô, isso é uma coisa curiosíssima. Porque todo mundo todo professor de história diz o seguinte: a história é contada pelos vencedores, né?
Professor de história sempre diz. Mas eles sempre se botam na posição de perdedores. Já Pois percebeu, né? pois é, Eles são sempre exatamente. perdedores, mas quem conta a história são sempre vencedores. E você Pois fica, é. peraí, não tem uma incoerência Peraí, aqui, não? eu sou contra os vencedores. Mas eu acabei de dizer que a história é contada pelos vencedores. Então, qual versão eu vou contar aqui? Aí o cara me dá um Exatamente. tilt. Exatamente, não faz o menor sentido. Faz o menor sentido. E a segunda coisa era sobre o ódio à leitura, né? O ódio à leitura e o ódio geral ao conhecimento. Bom, além da questão da proibição da publicação geral de livros, era uma parcela pequena da população. É tipo dizer hoje que você pode comprar uma arma. Pode, mas a probabilidade é minúscula de você fazer isso legalmente. Não tem como. Poder pode, mas se você conseguir fazer isso é sorte. Então publicar no livro era sorte absoluta. E já começou daí. E depois veio com essa história de que livro, na verdade, de que a leitura servia para algo prático. Algo prático do tipo, eu só vou ler se eu conseguir dinheiro. Eu só vou ler se eu conseguir um prestígio. Eu só vou ter uma biblioteca se eu for doutor, se eu estiver na faculdade, se eu quiser me exibir. É basicamente isso. Eu me lembro da primeira cena do Policarpo Quaresma. Eu ia falar disso agorinha. A primeira cena do Policarpo Quaresma, o pessoal fofocando do Major, né? Dizendo, pra que tanto livro se ele não é nem bacharel, né? Ele só quer se exibir e tal. Pedante. Faz assim, se não é bacharel, por que tantos livros? Pedante. Exatamente, chamando ele de pedante, xingando o cara porque ele tá lendo. Né? E assim, se você leu na escola, você era um alienígena. Né? Se você lia se você dizia assim, não vou no recreio, vou ler. Você é um alienígena. Você é um alien. Você não é deste mundo. O que você tá fazendo? Você tá errado. Passa a tiazinha da biblioteca, menino, vai brincar. Né? A tiazinha da biblioteca dizendo isso. Menino, vai pro recreio, vai jogar bola, fica aí lendo. Então, isso acontece. Isso acontece, sempre aconteceu e continua acontecendo. O brasileiro lê em média 2, 3 livros por ano. 2, 3 livros por ano. E você está pensando que lê o quê? Dom Quixote? Não é nada. Lê a Cabana, entendeu? Lê a Bíblia. Tá bom. Perdoado. Se fosse Cabana, tava bom ainda, mas é Felipe Neto, estava até bom, né? Kéfera. Tons de cinza, Kéfera, Felipe Neto. A Cabana tá até perdoado. Mas mesmo assim ainda tem muitas coisas boas, melhores. Então, unindo essas duas coisas, já o ódio pela leitura e quem lê não lê coisa boa, porra, então não adianta. A gente não tem que incentivar. O pessoal fala, é até uma coisa meio polêmica, a gente não tem que incentivar a leitura. A gente tem que incentivar a leitura de coisas boas. Não é só leia. Se você, olha, você não está lendo nada, leia aqui a biografia da Anitta. Porra, é melhor ficar sem ler, velho. Melhor ficar sem ler. Pra quem vai ler a biografia da Anitta? Melhor ficar sem ler. Agora, eu até postei isso aí no meu Instagram e teve gente que foi brigar lá por causa disso. O pessoal ficou meio doído. Eu falei, olha, não adianta você não ler nada e começar a ler coisa ruim. Não adianta. Se você sair disso futuramente, ótimo. Mas não precisa arriscar, começa pela coisa boa. Aí é que entra também a questão da escola. Que a escola, muitas vezes, até receita bons livros, né? Passa bons livros. Como foi no meu caso. Passa Machado de Assis. Eu também li o Dom Casmurro na escola. Passa Graciliano Ramos, passa Raquel de Queiroz, passa Joselino do Rego, passa Ariano Suassuna, passa esses livros. Realmente isso é transmitido. Mas primeiro, você falou aí, os professores só entregam o livro e tal. Primeiro fato, o professor não leu aquilo ali. O professor não leu essa é a verdade inconveniente. Essa é a verdade. O professor não leu Graciliano Ramos. Ele fez a faculdadezinha de letras dele lá e entrou e ouviu falar de Graciliano Ramos, deve ter lido Capitães da Areia, né? Deve ter lido Vidas Secas, deve ter lido O Alto da Compadecida e pronto. Essa é a carga dele. Calma. Ele assistiu o filme da Compadecida, leu algumas resenhas na internet para se inteirar do livro. Isso. Chega a esse ponto. Eu acho que eu acrescentaria um terceiro ponto que tu falasse, Matheus. O terceiro ponto que a gente pode tirar também do Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma cena que o Genelício, ele vai falar, né, que devia até ser proibido a quem não possuísse um título, né, de acadêmico, ter livros, ou ler livros. Veja o nível.
deveria ser proibido ler o livro que não tivesse título acadêmico. Isso a gente levanta o terceiro ponto, que é basicamente o amor que o brasileiro tem ao diploma. Sim. Sabe? Você não tem autoridade nenhuma para falar sobre tal assunto. Por quê? Porque você não tem um diploma. Não importa se sua graduação foi um fiasco, não importa se você ia para a faculdade para maconha, para beber, para pegar as mulheres e os homens lá, só para transar, não importa. O que importa é que você tem um canudo na mão. E aí você pode chegar em qualquer lugar arrotando soberba e arrotando o conhecimento que você diz que tem, mas não tem. Eu me recordo agora, no meu penúltimo estágio que eu fiz obrigatório da faculdade, fui para uma escola, e aí eu tive que entrevistar a professora. E uma das perguntas que eu tive que fazer para ela é o seguinte: professora, qual é a sua corrente historiográfica? Qual foi a corrente historiográfica que a senhora optou e por quê? Pergunta simples. Todo historiador, todo estudante de história de primeiro período deve saber responder isso. Por mais que ele não tenha uma corrente historiográfica definida ainda. Eu nem me formei, mas sabia responder. E sabe o que ela falou? Ela disse: o que é isso? Ih, cara. A mulher está ensinando na escola. Reclama do salário. Ah, meu Deus, o governo me paga tão pouco. Não sabe qual é a escola historiográfica. Meu Deus! Eu ficaria surpreso se ela dissesse: não, eu não tenho nenhuma não. Eu acredito que eu vejo um pouco de razão em um e outro, tranquilo, aceito. Mas a pessoa dizer que não sabe o que é isso. Não sabe o que é. Eu tive que explicar isso para ela. Porque eu tive vergonha de colocar na entrevista para entregar o relatório que a mulher não sabia o que era uma historiográfica. Porque ia o nome dela lá na ficha e tal, eu não quis passar essa vergonha para ele, esse vexame. Aí veja o nível. Esse basicamente é o nível do fetichismo que o brasileiro tem um diploma. Não importa se você tem um conhecimento ou não. Onde, na verdade, deveria ser o contrário. O diploma ele pode servir basicamente para dizer assim: beleza, você está apto para isso. No mundo ideal seria assim: você está apto para exercer essa profissão. Mas uma pessoa que não tem diploma, ela pode também estudar de maneira própria, autodidata, e aprender aquela mesma coisa. E aí a gente vai, quando eu vou observar hoje, por exemplo, as minhas maiores referências intelectuais, até para a vida financeira e tal, são pessoas que nunca pisaram na faculdade ou pisaram, mas não concluíram. São três tipos de pessoas. Aquelas pessoas que nunca pisaram na faculdade, a segunda, que pisou, mas não concluiu, e a terceira, que até concluiu, mas sai empurrando com bucho. Sabe? Sim. Por quê? Porque o verdadeiro estudo, ele se dá dentro de casa, ou na biblioteca, quando você senta a bunda e estuda. Eu me recordo, eu estou agora lançando o e-book lá para ensinar a galera, o pessoal a escrever o TCC em 4 dias, e eu me recordo que durante todo o meu período da faculdade, desde que eu entrei até onde eu saí, né? O curso histórico na Federal tem 4 anos e meio, e eu estou concluindo ele em 3,5. E em todo esse tempo, sempre que tinha um trabalho para entregar, sempre que tinha uma prova para fazer, ou um relatório do tipo, eu sempre deixei para fazer, ou no dia antes, ou no próprio dia de entrega. Sempre. Por quê? Desde que eu entrei, eu tive na minha cabeça: eu vim aqui para pegar o diploma. O estudo verdadeiro, ele acontece em casa. Não importa. E isso é uma coisa que falta muito para as pessoas. Primeiro que você tem uma universidade e o aluno acha que ele vai ser... O professor vai pegar na mão dele. Vem cá, meu filho, aqui é só uma escola maior, viu? Vou pegar na sua mão, você vai ler isso. E não é assim que funciona. Não é assim. Você é adulto, meu filho. A grande verdade não tá nem aí pra você se você tá aprendendo ou não, né? Pois é. E na verdade, mais uma frase polêmica aqui, hoje em dia essa live vai cair agora. Educação não é um direito não, meu filho. É um dever. É um dever, claro. Você tem um dever de se educar. Não é papai e mamãe que vai botar isso pra você, não, né? Não é por difusão. O pessoal fala osmose, mas eu diria que não é por difusão que acontece, não. Não vou implantar, não é como no filme A Origem, né? Que vou implantar assim aquela ideia na sua mente, com carinho lá e pronto. Não. Não vai ser assim, sabe? E basicamente nós encontramos esses 3 quadros, né, que vão transformar esse certo caos contra o conhecimento, contra a leitura que acontece hoje no Brasil. Porque as pessoas elas valorizam mais um canudo, e isso a gente vê desde Policarpo lá, com Lima Barreto, até hoje. Parece que o Brasil é aquela coisa. O Brasil, ele não vive em ciclos. Ele não vive em ciclos perpétuos. Ele basicamente está numa linha, que essa linha não muda, em certos pontos. Vez ou outra acontece uma certa progressão aqui, acolá, e aí a gente vai ver que nesses últimos anos, de fato, existe esse incentivo, mas, pasmem, esse incentivo à intelectualidade que é hoje no Brasil não vem da universidade, não vem da escola. Ele está vindo aqui, ó. Da internet. Os grupos estão se reunindo, o professor Olavo de Carvalho vem disseminando isso há anos e anos. Os grupos vão se reunindo, e as pessoas que de fato têm interesse em estudar, elas estão estudando. Não é porque vai ter um trabalho para entregar, não é porque vai ganhar dinheiro por isso, não é porque A ou B está querendo ver, não é para fazer pose, é porque simplesmente ama o conhecimento. E as pessoas não entendem isso. É como tu falaste, basicamente todo o conhecimento que você ganha hoje, você pensa: como é que eu posso fazer dinheiro com ele?
Exato. É sempre a ideia utilitarista. Você não aprende pelo prazer, pelo esmero, pelo labor intelectual. Você aprende porque, eu quero pagar de bonzão com meus amigos, quero mostrar para eles que eu leio tudo. Eles podem citar para mim 10 livros. E os 10 livros eu vou dizer que eu li. E aí a gente já vai arrastando para outro problema. Vou parar aqui a metralhadora para esse último aqui. Que é basicamente o medo que as pessoas têm de dizer não. Eu não sei. É isso. Tem isso também. Várias e várias vezes aqui na Desconstruindo a História, as pessoas fazem perguntas, eu digo, meu querido, veja só, eu estudei isso, isso e isso. Isso que você falou aqui, primeiro que não faz sentido para mim estudar isso agora. E basicamente, eu não tenho problema nenhum em dizer para você, eu não estudei. Eu não sei. Eu vou opinar sobre algo que eu não sei? Não, deixa aqui caladinho. O que é que eu faço? Eu indico pessoas que são muito mais capacitadas do que eu para isso. É por isso que quando alguém me pede dicas de musculação, eu indico quem eu conheço. Quando alguém pede dica de literatura, de fato, algo mais profundo, eu indico quem eu conheço. É você saber basicamente o limite da sua própria ignorância, né? O Montaigne Exato. já deixou um grande exemplo disso aí. Mas diz aí. Bom, tudo isso que você falou, eu acho que faz parte desse declínio do imaginário brasileiro. Porque, de certa forma, se você for analisar a história, houve um princípio de educação do imaginário. Houve um princípio, em certo momento, principalmente ali quando eu estou falando também da época do Machado, porque o Machado, inclusive, ele fala muito, né, sobre esse saudosismo da época do Império, como a República foi um período, essa transição foi um pouco taciturno, foi uma coisa mais complicada, foi uma coisa muito sombrio, né? Foi uma época muito sombria para todo mundo que estava lá. E houve esse princípio e agora a gente vê um declínio dos últimos anos, das últimas décadas, e de novo um princípio. De novo um princípio, só isso. Só uma fagulha no meio da escuridão. Não quer dizer que já vai resolver tudo. Isso não vai se resolver agora, né? Mas eu acho que agora, nessa parte final da live, incrivelmente, temos o quê? Uns 10 minutos aí para terminar a live, 10, 15 minutos. Eu acho que a gente tem que propor alguma coisa para o pessoal. Agora, o tipo de proposta que a gente deve fazer, e eu tenho certeza que você vai falar isso também, então sua proposta também vai ser essa, não é de cunho social. Não temos que fazer um projeto social, temos que pegar verba do governo e fazer tal coisa. Nós temos que ir para o governo do estado fazer isso, nós temos que ter um deputado lá que propõe tal lei. Não, Fazer uma ciranda. fazer uma ciranda, fazer um sarau, fazer alguma coisa. Esse tipo de coisa é importante? Pra caralho. Mas não é isso que vai resolver. Isso auxilia. Sabe o que a primeira coisa que você tem que fazer? Sentar a bundinha na cadeira e estudar. Começar a colocar no seu imaginário aquilo que te foi tirado. Colocar de volta na sua mente aquilo que ocultaram de você. Eu acho que o trabalho do Danilo era uma das coisas que ele falava há muito tempo. Não sei se ele ainda usa esse lema, né? Aquilo que não te ensinaram na escola, né? Aquilo que você ainda não aprendeu, aquilo que não passaram para você. Primeiro, eu acho, principalmente, com o estudo da literatura e o estudo da história conjuntamente, unindo aquilo que o Aristóteles falou, que a história fala daquilo que aconteceu de verdade. E a poesia fala daquilo que poderia acontecer. Mas, na verdade, eu acho que, conceitualmente, foi o Northrop Frye que fez essa correção. Não sei, correção a Aristóteles é meio complicado, né? Mas ele fez essa adaptação que ele diz aqui. A história fala daquilo que aconteceu, mas a poesia fala daquilo que sempre acontece. Então, a partir do estudo da história, você vai integrar na sua personalidade, no seu imaginário, aquilo que realmente formou você. A história da sua cidade, a história do seu país, a história do seu estado, a história dos grandes personagens da nossa nação, a história dos grandes personagens do mundo, querendo ou não, influenciam na sua vida. Você só está aqui porque eles fizeram tal coisa. Você só vive nessa situação porque aconteceu tal coisa. Então, para você entender o seu estado atual, você precisa entender a sua história. A história dos seus antepassados também é sua história. A sua história não é só seus 20 e 40 anos que você viveu, é 2.000, 3.000, 10.000 anos. Você tem que entender que você carrega o peso da humanidade. Eu acho que, inclusive, dá um senso de responsabilidade muito grande, né?
Fala assim, olha, os caras fizeram tudo isso aqui para você não fazer nada, né? Os caras fizeram tudo isso aqui para você não fazer nada. Eu penso isso, por exemplo, quando, sei lá, toda a igreja. Eu esqueci o rapaz. Foi o Guilherme. Guilherme alguma coisa. Ele, inclusive, trabalhou na Secretaria no Ministério da Educação recentemente. Eu esqueci o sobrenome dele. Bom, Guilherme, depois eu procuro. Que ele falou o seguinte, olha, você não deixa de ir para a igreja porque o cara do violão toca mal, ou porque o cara... Isso é complicado de fazer, porque você não gostou do padre por causa disso, por causa daquilo. E é algo que acontece comigo, acontece com todo mundo da igreja, né? Você não gosta do cara que toca violão, você não gosta do pastor, você não... Pense que aquela foi a igreja de Agostinho, pense que aquela igreja foi a de São Tomás de Aquino, pense que aquela igreja foi a de São Pedro, foi a igreja de São Paulo, ou seja, pense que o mundo que você está vivendo agora não é só seu, não é só de agora, não é passageiro, não é transitório. O mundo foi formado há muito tempo. A sociedade civil foi formada há muito tempo. Então, quem formou isso? É o primeiro passo. E o segundo passo é, o que é que eu posso fazer na minha vida para primeiro me melhorar e melhorar o imaginário das pessoas que também estão ao redor. Começar a adquirir o senso das proporções, começar a amadurecer através da literatura, através do exemplo da literatura. A literatura, às vezes, age pelo exemplo. Por exemplo, o pessoal me pede assim, olha... O que é que eu leio para me espelhar em alguém que tem coragem? Eu digo, pô, lê Homero, né? Você lê a Ilíada, lê a Odisseia, lê a Eneida. Você vai estar ali com um exemplo dos grandes heróis. Leitura de humildade, eu sempre recomendo um coração simples. Você desenvolver humildade, desenvolver o senso do dever. Mas você também aprende pelo contra-exemplo. Dom Casmurro, você vai aprender pelo contra-exemplo. O Triste Fim de Policarpo Quaresma, a maioria das vezes você vai aprender pelo contra-exemplo. É sério que tem gente que age assim? E aí você vai começar a identificar essas pessoas ao seu redor. Você vai começar, às vezes, a se identificar naqueles personagens e querer mudar através dos personagens. Então, a primeira coisa é o seguinte: não ficar tentando procurar soluções para a educação brasileira em geral. A educação brasileira precisa disso. Precisa de investimento, né? A primeira coisa que o pessoal fala. O que é que está faltando na educação brasileira? Investimento. Precisa de dinheiro. Como se dinheiro fizesse brotar conhecimento, fizesse brotar inteligência. Então, para de ficar pensando nessas soluções gerais. Começa a pensar na sua. Como é que eu salvo a minha inteligência? Como é que eu salvo a minha educação? Como é que eu salvo a minha imaginação? Eu acho que esse é o primeiro passo. Vai lá, Danilo. Detona. Pois é, né? E aí, Matheus, é isso que tu falaste, eu acredito que tem uma questão importante nisso tudo. É que é muito fácil você identificar um problema. Difícil e muito mais trabalhoso é você apontar, indicar e sugerir os meios de cura para aquilo. Sim. Então, nada melhor do que uma vez que você identifica o problema, que você toma consciência da sua ignorância, sente e estude, meu filho. Vai e faça isso. Vocês podem ver que eu e Matheus, nós temos a mesma faixa de idade. Nós, basicamente, estamos aqui agora, ele no IDL ou na DH, mas a gente não chegou eu comecei a estudar e disse, não, agora eu vou criar aqui a DH. Não. Eu criei a DH com o Felipe em 2016, já fazem 3 anos disso aí, e na época, eu e o Felipe já vínhamos com alguma certa maratona de estudos. E de início, basicamente a DH, ela marca o nosso processo de amadurecimento. Então é claro que eu não vou dizer assim, meu filho, começou a estudar, cria uma página. Não. Mude primeiro aquilo que você é. É aquela famosa regra simples do avião, né? Antes de você colocar a máscara em outra pessoa, coloque em você mesmo, porque o avião vai cair, mas você tem que respirar para poder ajudar o outro. Então, respire. E aí, uma dica agora mais prática que eu dou é, uma vez que você respirou, que você estudou, que você tomou consciência da sua ignorância, que você sabe agora os seus primeiros passos a serem seguidos, tente se juntar também com as pessoas que buscam aquela mesma coisa que você. É o famoso idem velho, idem nolo. Você vai falar, você vai compartilhar suas experiências, suas lamúrias, seus desesperos com as pessoas que também estão passando por aquilo. Com pessoas que compactuam dos mesmos valores que o seu, por exemplo. Então, comece a partir disso, vá fazendo essas primeiras conversas, forme um grupo de estudo. Mas você não precisa ser o líder do grupo. De início você pode procurar alguém que você realmente confia, que foi seu tutor, ou simplesmente não crie de fato uma hierarquia nesse início. Vá observando para ver quem nesse grupo realmente tem todas as características para ser um líder, digamos assim. Sim. E aí você pode se espelhar algumas listas. Por exemplo, você pode pegar a lista do Carpo, você pode pegar a lista, deixa eu ver aqui, o que escreveu como ler livros, rapaz? Esqueci agora. Mortimer Adler.
O Adler, por exemplo, tem a lista também dele, que vai falar A sobre minha as lista. listas. Pois é, vai falar sobre as listas dos grandes livros da literatura ocidental, a lista do Mateus, a lista do Olavo Sim. de Carvalho, enfim. Tem várias listas sobre isso e você pode se basear nela para começar. Então não queira agora mudar o país, não queira mudar o mundo. Você primeiro que você não vai fazer isso, eu digo isso logo. A bomba que eu solto logo é essa. Você não vai fazer isso, meu filho. Se você não estiver apto a mudar primeiro a sua realidade local, você nunca vai passar disso. Então Arrume seu comece quarto. por aí. Pois é, arrume o seu quarto, né? Encare o estudo como um dever. Encare o mundo como uma herança. É como a famosa corrida de bastão. Você está recebendo um bastão que foi conquistado a muito suor, sangue de outras pessoas. E você tem a obrigação de passar, o dever de passar esse bastão para outras pessoas intacto. Então, pare de olhar o mundo como algo meramente transitório. É claro que a Bíblia vai falar que nós somos peregrinos. Mas o que a Bíblia quer dizer com isso é, somos peregrinos, mas enquanto vivemos aqui, temos que fazer a vida valer. Sim. E se você é cristão, uma maneira de você glorificar a Deus também na sua vida é através dos estudos. É encarar o estudo como uma oportunidade de você enobrecer a si mesmo e enobrecer também os que estão ao seu redor. E conhecer a verdade, né? Que é Pois ele é, né? mesmo. Pois é. E outra coisa também é que existe também um período de silêncio, né? Vocês veem aqui, eu e Matheus hoje falando, é claro que para cada pessoa pode ser que haja um tempo. Há alguns que demoram 20 anos, 10, 15. Para outros, esse processo é um pouco mais rápido, mas eu e Matheus, nós temos consciência dos nossos limites. Eu, por exemplo, não vou rogar para mim agora a autoridade de escrever a obra que vai mudar a história da historiografia brasileira. Claro que não. O que eu faço aqui agora, basicamente, o que é a Desconstruindo da História para mim é hoje? É um diário. Vocês, todos os dias lá que me seguem, e segue Felipe, estão vendo o nosso crescimento diário. Pode ser que daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, nós viemos a publicar um livro de fato de agora. Esse livro é minha grande obra. Mas até lá, vocês vão ver os nossos tropeços, nossos erros. Vocês vão ver a gente titubear. É basicamente isso. Então, meu velho, a live foi essa, né? Infelizmente já chegamos no final. Temos 2 minutos aqui de live. Queria agradecer aqui pela sua presença. Queria agradecer a presença do pessoal. E dizer uma coisa muito importante, né? Auto jabá nunca é legal, então eu vou fazer o jabá por você. Mentira, auto jabá é legal também. Se você está na faculdade, se você está fazendo seu curso, se você vai concluir seu curso agora, ou se daqui a 2, 3 anos você vai concluir seu curso, não importa. O que importa é o seguinte, você vai precisar fazer seu trabalho de conclusão de curso. E, bicho, eu tô vendo o estresse porque minha noiva tá fazendo o trabalho de conclusão do curso dela. E é um inferno, pô. É coisa pra... Porque você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que tem que fazer o seu estágio, tem que fazer os trabalhos da faculdade e tem que fazer o seu TCC, né? E ainda tem que dar aquela olhadinha no Instagram, tem que jogar uma bolinha, tem que fazer um negocinho, né? Fazer uma bagunça. Pois é, são seres humanos. Você tem muita coisa pra fazer. Então, tá sem tempo pra fazer. Eu recomendo muito, porque eu não acompanhei o processo, mas eu fiquei sabendo do processo. Quando eu fui marcar a live com ele, ele disse assim, bicho, a live ia ser para quarta, né? Só que acontece o seguinte, eu vou precisar entregar meu TCC na quarta. Se eu não me engano, foi na quarta, né? Vou precisar entregar meu TCC na quarta e eu preciso construir o TCC. Então ele fez o TCC dele em 4 dias. Então, e ele escreveu o e-book explicando como é que ele fez o TCC dele em 4 dias. E uma hora ou outra você vai precisar escrever seu TCC e eu tenho certeza que esse e-book vai ser muito útil, que vai te ajudar bastante. Inclusive, comprá-lo-ei. Porque futuramente vou precisar, né? E se um dia Deus quiser que eu termine meu curso, e minha noiva também vai precisar agora, que ela vai entrar na reta final, ela termina agora em junho, ela termina a faculdade dela, né? Ela cumpriu o TCC1, agora vai para o TCC2, então será muito necessário. Onde é que eles encontram? Obrigado. Onde é que eles encontram, Danilo? Na Desconstruindo a História. Só olhar lá nos stories, no feed, ou se não na bio, tá lá o link, só acessar. Baratíssimo, com desconto inclusive especial durante os próximos 7 dias. Pode chegar lá e adquirir. Tranquilo, beleza. Então, acho que a live foi essa. Muito obrigado a todos que vieram. O Pedro, a Cris, a Cássia, a Letícia, o William, o Eduardo, a Patrícia que está aqui também, Beatriz e tal. Todo mundo que participou. Todo mundo que ficou aqui até o final, essa live vai ficar salva? Vai, né? A gente também não vai ser sacana. Vamos deixar salva. Vamos deixar. Zuckerberg já tentou atrapalhar, né? Zuckerberg aqui tirou meu áudio, travou a tela aqui, mas estamos aí. Mas olha, o Zuckerberg, quando a gente reúne muita pressão, ele sempre quer atrapalhar. Quando eu fiz o Nando... Não sei se você lembra ou chegou a acompanhar. Sim, eu lembro, eu cheguei.
Pô, Aham. a gente passou 1 hora para colocar no ar, para a gente começar a falar. Então, quando a gente junta muita pressão assim, o Zuckerberg sempre corta. Inclusive, ele já acabou de avisar, temos 25 segundos restantes. Então, acho que é isso. Essa live vai ficar salva durante 24 horas e depois ela vai para o YouTube. Se você perdeu, se você quer rever o que a gente falou, muito obrigado, até mais. Valeu, Danilo. Valeu, pessoal. Até a próxima, né? Até a próxima. Até a próxima. Só o próximo ano Teremos... agora, né? Então, vamos lá. Até ano que vem, pessoal. até ano que vem. Falou.